Oi, Ivan, como é que tá, meu filho? Tudo bom? Opa, aí sim. Bom dia, Pro. Bom dia, tudo bem? Tudo e com você? Também, graças a Deus. Nossa, melhorou 100% aqui, que eu tava arrumando um treco do computador aqui que tava difícil. Onde estão vocês? Cadê as câmeras? O Ivan tá aí, ó. O Ivan, parceiro do dia a dia aí, a dona Eduarda, dona Mari. Bom revê-los. Bom será conhecê-los pessoalmente. Espero que em breve. Turminha boa. Minha amiga musicista Bárbara. Violeira. Vamos lá? Botar pra gravar, hein? Terceiro ano A, dia 3 de fevereiro. Retomando. Grécia Antiga. Na verdade, Grécia Antiga não, né? Terminamos, não terminamos? Não falamos ontem do fim da Grécia Livre? Período Acho que agora a helenístico. gente está no período helenístico, né? O período helenístico já é um período em que a Grécia não é mais dos gregos. A Uhum, Grécia é um território que pertence a outros povos, tá? Então, primeiro, vem o Alexandre o Grande e conquista toda a Grécia. certo. Então, já é o fim da Grécia livre. A Grécia já não é mais livre aí. Depois do Império do Alexandre, do Império Macedônico, a Grécia é conquistada pelos romanos, né? E sob domínio romano eles vão ficar por quase 1000 anos, tá? Mas, ó, só para Duda, já que, se você me permite chamar de Duda, né, óbvio. Já que você tocou no assunto, é muito importante a gente falar sobre o período helenístico, que eu acho que o que precisa ficar claro na cabeça de vocês é que o helenístico, que é diferente do helênico. Helênico é a cultura grega pura. O helenístico é a mistura com a cultura oriental. Então Alexandre fez o quê? Ele conquistou a Grécia, depois ele foi lá, atravessou o oceano, o mar Egeu, ele atravessou o mar Egeu, conquistou os persas e juntou os dois, cultura grega com a cultura persa, oriental. Então esse helenístico é isso aí, tá bom?
Só que a Grécia já não era mais território livre. Ah, mas agora eu piro, hein? Agora eu piro. Nós vamos à civilização romana. Meus amigos, se tem uma coisa que eu gosto, é do Império Romano. Vai ser louco, assim, tudo que envolve Império Romano me chama atenção, me atrai demais. Filme, série. Ó, nessas férias aí, eu não sei se vocês têm Netflix, mas nessas férias eu maratonei, mas não deu nem graça, que eu assisti em 3 dias uma temporada inteira de uma série que se chama Bárbaros. Não sei se vocês assistiram. Que é justamente conta a história das tribos germânicas lutando contra o Império Romano. Nossa, mas filme, filme de Império Romano, aquele filme Gladiador, nossa, eu me perco. Eu tenho até a águia aqui, ó. Se vocês observarem, ó, é uma águia. Tive que fazer distorcida para ela caber, né? Aqui, a águia. E aqui, ó, vocês estão vendo que tá, ó, SPQR. Esse SPQR é um símbolo que o Império Romano usava. A águia era um estandarte, né? Um estandarte de guerra. Era uma águia de ouro e a águia segurava uma plaquinha escrito SPQR, que significa Senados e Populusques Romanos, que na tradução é o Senado e o povo de Roma, ou o Senado e o povo romano, que é a ideia de que era o Senado junto com o povo conquistando o mundo, né? Então, eu piro. Vamos lá. Roma, como a cultura romana era uma cultura muito parecida com a cultura grega, Roma tem a origem lendária, a origem mitológica e a origem histórica. As duas ficam meio perdidas, meio confusas, porque era um período que não se. É a mesma coisa quando eu expliquei para vocês do período homérico da Grécia. Lembra que eu falei do período homérico? Que eu falei assim, gente, a gente não tem muita certeza sobre o período homérico, porque existem poucas fontes históricas. As únicas fontes históricas são dois poemas, Ilíada e Odisseia. O início de Roma também é meio confuso, justamente por causa disso, porque as fontes históricas desse período são fontes que misturam muito história com mitologia. Então fica meio confuso a gente falar, tá? Mas a origem de Roma teria sido através desses dois meninos aí que mamaram na teta da loba. Ai, velho, eu sou um manezão mesmo. Hoje foi o dia inteiro esquecendo de apresentar. Aparecendo aí, ó. Essa é a, essa é a origem lendária de Roma. Os dois irmãos, Rômulo e Remo, que foram abandonados pela família porque a tribo deles havia sido atacada e estavam todos sendo mortos. Então a mãe, que era uma princesa etrusca, colocou os filhos num cesto e jogou no rio. E o cesto levou os bebês embora. Num determinado momento, ali na região do Lácio, na Itália, o cesto parou, os bebês desceram, foram para a margem do rio, e essa loba, que tinha acabado de dar cria, achou os bebês. E os bebês mamaram. Os bebês mamaram na teta da loba. Foram encontrados por uma família de camponeses, foram criados,
cresceram, descobriram a origem deles, que era uma origem nobre, que eles eram filhos de uma princesa etrusca, voltaram para a tribo deles, reconquistaram o poder, e aí um irmão matou o outro. Rômulo matou Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Essa seria a origem lendária. Tá? Bom, como eu falei, num comparativo com o período homérico, em Roma, esse período que a gente não tem muitas fontes históricas é o período monárquico, tá? Monarquia romana, tá? Roma teve um total de 7 reis, sendo que o primeiro foi o Rômulo, esse da lenda aí dos bebês que mamaram na teta da loba, o primeiro rei, Rômulo, Rômulo que matou Remo e blá blá blá, da história que eu contei. E o último rei havia sido um rei etrusco, e pelo fato dele ser etrusco, ele foi colocado para correr pelos senadores, tá? Então, gente, a gente nem aprofunda muito nesse período monárquico de Roma. A gente fica nisso. Período monárquico é o equivalente ao período homérico da Grécia. Poucas fontes históricas, muita mitologia com história, então a gente não aprofunda muito, tá? Olha aí, ó. Aqui nesse mapa eu estou mostrando todos os povos que habitavam a região da bota, né? Vocês sabem que a Itália tem um formato de uma bota, inclusive ela é chamada de a bota, né? Então, no sul da bota, no bico da bota, vocês estão vendo que eram gregos que ocupavam a região. Na parte de trás da bota ali, de amarelo, eram os ilírios, úmbrios, sabinos, oscos, sanitas, etruscos, olha os etruscos ali no norte. E Roma foi uma cidade que se desenvolveu na região dos latinos. Por isso o idioma era latim, certo? Só que Roma era uma cidade que tinha só latinos? Não. Roma se tornou uma cidade tão grande que ela conseguiu juntar dentro da cidade a cultura de todos esses povos que ocupavam a bota aí. Ilírios, etruscos, úmbrios, samnitas, até gregos, né? Até mesmo os gregos. Então, Roma é uma fusão de todos esses povos, né? Uma fusão de todos esses povos. Que a gente precisa saber de fato sobre o período monárquico? O último rei, lembra que eu falei para vocês? O último rei foi colocado para correr, ameaçado de morte, ó, ou você abandona Roma, ou a gente vai te matar, e deu espaço ao governo republicano. Então, eu diria a vocês que o período de auge de Roma foi no período republicano. República Romana. Aí muito aluno me pergunta, fala, professor, eles eram um modelo republicano igual ao nosso, que tinha presidente, vice-presidente, deputados e senadores? Não, gente. O principal órgão administrativo de Roma era
O Senado. Senado era o principal órgão administrativo. Era quem comandava Roma, tá? E o Senado, senhoras e senhores, era formado na sua imensa maioria não, obrigatoriamente, o Senado era formado pela elite romana. Vamos tentar sempre traçar um paralelo e comparar com a Grécia. Lembra quando eu falei de Atenas? Quem podia participar da política em Atenas? Não eram os eupátridas? Quem podia participar da política em Esparta? Não eram os esparciatas, os cidadãos puros? Quem podia participar do Senado romano? Os cidadãos puros romanos, que é, em Roma eram chamados de patrícios. Ai, que bonitinho, né? Os patrícios. O Duda, me ajuda aí. Vamos ver. Me ajuda. Em Atenas tinha uma classe de homens livres, é, mas que não tinham nascido na cidade, né? Como é que era o nome dessa classe, você lembra? Metecos. É Metecos? Metecos, exatamente. E, e em Esparta também tinha? Em Esparta? Ai, deixa eu lembrar, Pro. Eu acho que tinha, só que eu não lembro o nome. Periecos. Periecos, tá bom. Em Roma também tinha, tá? Homens livres, geralmente comerciantes, artesãos, profissionais liberais, tá? Que eram livres, mas não tinham participação política porque não eram cidadãos puros de Roma, tá? O nome desse grupo, plebeus. Bom, vamos lá, vamos continuar. Dei um tempinho aí para vocês anotarem. Olha como é que funcionava a estrutura política de Roma. Aliás, curtam isso aqui, hein? Porque deu um trabalho para montar aqui, pelo amor de Deus. Mas a estrutura política funcionava da seguinte maneira. Mais uma vez, vamos comparar com os gregos. Em Atenas, como é que o povo se reunia para tomar as decisões? Tinha um nome a assembleia, não tinha? Como é que era o nome, vocês lembram? Eclésias. Eclésia, muito bem, dona Eduarda. Em Roma, eram as assembleias centuriais, tá? Assembleias centuriais.
E as assembleias centuriais reunia tanto os patrícios quanto os plebeus para votarem e tomarem os rumos de Roma. Só que olha a malandragem. A maioria eram patrícios, ó. Como eram assembleias centuriais, ou seja, grupos de 100, centúria, grupos de 100 pessoas, eram 98 centúrias patrícias, 9.800 votos. É só pegar os 98 e multiplicar por 100, 9.800 votos. E as assembleias plebeias, 95 centúrias, 9.500 votos. Ou seja, os plebeus sempre perdiam as votações. Certo? Os plebeus sempre perdiam as votações. Então vamos lá. Tinha o cargo de acima das assembleias centuriais começavam as estruturas as estruturas governamentais. Então vamos lá. Tinha o edil, que aqui está no plural, tá? Edis. Eram os prefeitos de Roma, que administravam a cidade, tá? Tesoureiros eram os questores, tá? Pretores eram o poder judiciário, era quem julgava os crimes em Roma. Censores eram os responsáveis por fazer o censo da cidade, ou seja, a contagem de pessoas. Todo ano eles tinham que apresentar uma lista atualizada de quantos moradores tinha em Roma e tudo mais. E por último, o cargo mais importante era o de cônsul. Cônsul, senhoras e senhores, era uma espécie de, vou até colocar aqui, ó. Tá, peraí, eu coloquei errado. Cônsul era uma espécie de presidente do Senado. Era o cara que comandava as reuniões do Senado. Então, toda vez que o Senado se. Sabe que nem hoje tem o presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado? É o cara que fica lá na frente, na cadeirinha, comandando quem tem direito à voz. Ó, você pode falar, você pode responder e tudo mais. Então, era o cônsul, tá? Então, o consulado. Bom, aí tem o Senado, que eram os senadores, que eram todos os patrícios, tá? E por último, mas esse aí eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque esse era em casos emergenciais. Tinha o cargo de ditador. O cargo de ditador era um cargo emergencial em Roma. Imagina o seguinte: Roma está em crise, seja uma crise econômica, seja uma crise militar, Roma está sofrendo alguma ameaça de algum outro povo e tudo mais, que o Senado não consegue resolver o problema, o que o Senado faz? O Senado convoca, geralmente, um general patrício, entrega nas mãos dele todos os poderes. Então, ó, você vai governar a gente, você vai resolver essa crise e nós, senadores, vamos nos afastar do cargo. Então, o ditador ele governava Roma sozinha, tá? Ele governava sozinho, só que por um tempo determinado, por 6 meses. Ele tem 6 meses para resolver o problema. Se ele não resolve, o Senado retoma o poder. Entendeu? E mesmo resolvendo, tá, gente? Ah, ele conseguiu resolver o problema. O Senado retoma o poder. O ditador perde os efeitos do seu poder em 6 meses. Essa era a estrutura da República Romana.
Bom, e o que aconteceu? Vamos lá. Para ver uma parte importante, hein, gente? Os plebeus começaram a ficar insatisfeitos, muito insatisfeitos. Por quê? Porque eles pagavam impostos, sustentavam Roma financeiramente com os seus impostos, faziam parte do exército. Grande parte do exército romano era de plebeus, só que eles não tinham nenhuma participação política. Se vocês observarem aqui, ó, nas assembleias centuriais, eles sempre perdiam as votações, porque eles eram minoria nas assembleias centuriais. Certo? Então, o que, que os plebeus fizeram? Organizaram uma grande revolta em Roma, uma grande revolta. Abandonaram Roma, gente, olha só que manifestação louca. Eles abandonaram suas casas, saíram da cidade e acamparam numa região afastada de Roma, que era conhecida como o Monte Sagrado. Eles acamparam no Monte Sagrado, fora de Roma, fora da cidade. O que que aconteceu? Os senadores romanos ficaram desesperados, né? Porque da onde vinha a maior parte da arrecadação de impostos? Dos plebeus. Da onde vinha a força militar do Império Romano? Dos plebeus. Se os plebeus abandonassem Roma e fundassem uma nova cidade, essa nova cidade com certeza engoliria Roma. Então, o que que os senadores fizeram? Foram até os plebeus negociar com os plebeus. Ó, o que que vocês querem para voltar? Ah, nós queremos participação no Senado. Não, participação no Senado não dá. No Senado é só patrício. Plebeu não pode participar do Senado. Bom, eu sei que depois de tanto negociar, eles conseguiram um acordo. E o acordo foi esse aí, ó, a Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas foi uma série de direitos políticos que os plebeus conquistaram. Como, por exemplo, eu vou colocar aqui os mais importantes, tá? Poder casar com patrícios, né? Porque antes não podia essa mistura de plebeus e patrícios. Patrício só casava com patrício e plebeu só casava com plebeu. Então houve a liberação para o casamento. Mas talvez o mais importante tenha sido esse aqui, ó. Aí, ó. Criação de um cargo político para os plebeus. Tribuno da plebe. Gente, esse cargo, ele, num primeiro momento, eram 2 tribunos. Conforme a população de Roma foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, o número foi aumentando gradativamente. Roma, no auge, chegou a ter até 10 tribunos plebe.
E olha só a informação importante. Vou colocar no chat também. O tribuno da plebe tinha o poder de vetar o Senado. Ou seja, o Senado aprova uma lei. Vai, vamos supor, ó, nós vamos aumentar os impostos. Foi aprovado no Senado. O tribuno da plebe podia pegar essa lei e falar, ó, não gostei, tá vetado, não vai ter aumento nenhum. Ou seja, de certa forma, o que a gente observa é que os plebeus passaram a ter um poder maior do que os patrícios. E aí eu tenho certeza que a Mari, a Bárbara, a Duda e o Ivan estão se perguntando aí, né? Estão falando assim, mas os patrícios aceitaram numa boa que os plebeus tivessem um poder maior. Peraí, gente, esse barulho é o sinal, tá? Que os plebeus tivessem um poder maior que os patrícios, eles aceitaram numa boa, assim. Sabe como eles começaram a resolver esse problema? De uma maneira bem simples, com algo chamado de corrupção. Deixa o cara, o plebeu, mandar mais que a gente. Se a gente quiser muito a aprovação de uma lei, a gente compra o apoio do tribuno. Entenderam como é que funcionava? Corrupção. Roma foi uma das civilizações mais corruptas E se você ainda fizesse jogo duro, do tipo, ó, não vou me corromper, não venham querer comprar o meu voto, tá? Você amanhecia com uma serpente venenosa na sua cama. Aí você se virava na cama, estava dormindo, se virava na cama, a serpente te picava. Como a famosa morte do tribuno da plebe, Tibério Graco. Ele morreu assassinado quando colocaram uma serpente na cama dele. Era assim, simples assim. Deixa, dá mais poder para eles. A gente corrompe eles, se a gente precisar. Ó, gente, eu só vou falar desse primeiro tópico aqui e eu já encerro para vocês, porque eu acho que a gente. Não, mas eu sei, Ivan, mas é que já foi muito, muito conteúdo. A aula tá carregada de tanta coisa, né? Tanta coisa, muita informação. Então, para dar uma aliviada, porque senão muita informação num dia só aí acaba se perdendo, né? Então, eu vou falar só desse primeiro tópico, aí eu libero vocês. Olha, guerras púnicas. Gente, foi um momento da história de Roma, e aí eu quero muita atenção de vocês. Roma se fortalecia como uma grande cidade com um exército forte, tá? Só que não era a maior. No mundo antigo, ali pela região, existiam outros povos igualmente fortes militarmente, tá, gente? Eu tô falando igualmente fortes com seu exército. Um desses povos era uma cidade no norte da África chamada Cartago.
E Cartago era bem no norte da África. Vamos ver se eu acho um mapinha aqui legal para mostrar para vocês. Ah, ó, vocês estão vendo que é bem pertinho. Aqui, vocês estão acompanhando a setinha do meu mouse? Então, ó, Roma tá aqui, ó, bem na canela da bota, né? Roma tá bem na canela da bota aqui. Desse outro lado aqui, ó, vocês estão vendo Útica e Tapso, no norte da África? Era aqui a cidade de Cartago. E havia uma disputa enorme entre essas duas cidades, Roma e Cartago, para saber quem controlava o comércio marítimo aqui no mar Mediterrâneo, tá? Essa disputa resultou numa tentativa da cidade de Cartago de atacar Roma. O famoso general Aníbal, o Terrível, que era general de Cartago, inclusive ele não tinha um dos olhos, ele foi ferido em batalha, então ele tinha uma cicatriz enorme aqui e faltava um olho. O general Aníbal, ele reuniu um exército gigantesco aqui em Cartago, e olha só o que ele fez para tentar atacar Roma. Dá uma olhadinha na seta do mouse. Ele saiu de Cartago, veio aqui pelo norte da África, veio aqui. Aqui no Estreito de Gibraltar, divisa com a Espanha, eles atravessaram de navio, vários navios, porque eram mais de 100 mil soldados, e viajaram por toda a Espanha, por toda a França. Eles passaram, gente, aqui nessa região, tem a região dos Pirineus, que é uma cordilheira, e eles atravessaram a cordilheira. Gente, o exército dos caras, eles se locomoviam com um elefante. Elefante. Tudo bem que um monte de elefante morreu na hora de atravessar aí a cordilheira, né? Despencava e caía lá pra baixo e morria, elefante pra caramba e tal. Mas mesmo assim, o Aníbal, a Mariana fez uma cara de coitadinho dos bichinhos, né? Eu também fico com dó quando isso acontece. Atravessaram e tentaram atacar Roma vindos do norte. Olha a volta toda que eles fizeram. Tentaram atacar Roma. A sorte é que Roma deixava aqui, na região norte, algumas legiões de soldado tomando conta. Foi o que salvou. Defenderam, avisaram a cidade, e aí Roma mandou todas as suas legiões para o norte e derrotou Cartago. Roma ficou tão brava, mas tão brava com isso, que o que os romanos fizeram? Depois de derrotar Aníbal aqui no norte, eles entraram nos navios, atravessaram o mar e destruíram Cartago. Gente, quando eu falo destruíram, não é que assim eles conquistaram, não. Eles destruíram construções, não sobrou pedra sobre pedra, mataram homens, mulheres, crianças. Eles ficaram com um ódio tão grande pelo fato de Cartago ter tentado atacar Roma lá na Itália, que eles quiseram punir os cartagineses e destruíram Cartago. Essa guerra, Roma contra Cartago, é chamado de guerras púnicas. E aí você vai falar assim: ah, então eu sei por que púnicas. Porque Roma quis punir os cartagineses. E não, gente, não tem nada a ver com punição. Guerras púnicas, porque os cartagineses, eles eles eram chamados pelos romanos, eles eram chamados de punis, que significa
fenícios. Eles eram chamados de descendentes dos fenícios, os punis. Então, Roma, vamos lá, vou colocar essa informação no chat. Roma contra Cartago, que eram chamados de, vou colocar o apelido deles, punis, deu origem às guerras púnicas. Roma ganhou. E aí, meus amigos e minhas amigas, quando Roma ganha essa guerra, Roma se dá conta do seu poder militar. Eles chegam à conclusão, que me perdoem a expressão, tá, gente? Eu peço desculpas, tá gravando, mas Roma se dá conta. Somos foda. A gente consegue conquistar a porra toda aí. Se a gente organizar direitinho, a gente conquista todo mundo. Tá? Não à toa, senhoras e senhores, 2 anos antes de acabar a guerra com os cartagineses, 2 anos antes deles destruírem Cartago completamente, eles já pegam uma parte do exército romano e mandam para a Grécia, para conquistar a Grécia. Porque, vocês estão vendo, eles já perceberam que eles são muito fortes. Eles falaram, os cartagineses está tranquilo, a gente consegue destruir eles rapidinho, daqui a pouco a gente destrói eles, dá para a gente usar uma parte desse exército e mandar para a Grécia e conquistar a Grécia. Então eles já começam um processo de expansão. Por isso que as guerras púnicas são importantíssimas, porque mostra para os romanos o verdadeiro poder deles, como eles são fortes. E de quebra, quando eles derrotam os cartagineses, eles passam a ter o controle absoluto do mar Mediterrâneo. Tanto que eles usam até um slogan para isso, ó. Mare Nostrum, que significa o mar é nosso. O mar é nosso, o mar Mediterrâneo é nosso. Nós temos o controle do mar Mediterrâneo. É tudo nosso. Estou aberto às perguntas, menininhos e menininhas. Perguntas, comentários. Vamos lá. Sou todo de vocês. Nada, 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 nada. Mari, nada. Sem dúvidas, prof, ficou muito claro. Obrigada. Muito bem, muito obrigado. Eu. Bárbara, Babi. Tudo bem também, Bru. Tudo bem também. Duda. Tá tudo certo, prof. E o Adriano. Oi, professor. Tudo certo aí, filho? Entendeu tudo? Não ouvi, mas beleza. É isso, gente. Agradeço a atenção de vocês, agradeço a compreensão, agradeço a paciência por me aturar. E agora só semana que vem, né? Semana que vem estamos juntos de novo. Tchau, prof. Tchau. Tchau. Boa semana para vocês. Beijão. Tchau, tchau.